O vídeo de hoje é sobre a cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Vamos ver um pouco sobre sua geografia, história e economia. Então vamos lá, vamos para Macapá. No vídeo de hoje, então, vamos conhecer aqui a cidade de Macapá. Embora seja a capital do estado do Amapá, é uma cidade muito pouco conhecida aí no Brasil, né? Então vamos lá, vamos ver alguns pontos interessantes aqui. Bom, Macapá está aqui na chegada do rio Amazonas, que passa lá por Manaus, no estado do Amazonas, lá, rio Amazonas aqui, chegando então no mar, nesse delta, e Macapá está localizada aqui nessa região. É uma cidade aí com 480 mil habitantes aproximadamente. Ela está distante aí uns 320 quilômetros mais ou menos aí até Belém, capital do Pará. E como é que se acessa Macapá? Bom, basicamente por via fluvial, né? Rio, a gente tem alguns portos aqui. Por via aérea, nós temos o aeroporto internacional aqui de Macapá, né? E basicamente essas aqui são as formas de acessar então a cidade vindos de outros lugares, países ou outras regiões aí do Brasil, porque no mais, estradas mesmo, a gente vai ter a BR-156 aqui que vai ligar a capital, a região metropolitana aqui, a outras pequenas cidades e aí termina, né? Então o pessoal comenta bastante aqui Amapá, que é como se fosse a Guiana portuguesa, né? Ela tá basicamente aí isolada do restante do Brasil, como a gente pode ver aqui, mata fechada aqui, né? Floresta amazônica, então a gente acaba não tendo aí uma conectividade suficiente aí com o resto do país. O que a gente pode dizer então é clima de tropical de monção, né? Chuvas, aí não vai ter chuva lá pelos meses de setembro até novembro, uma estiagem, mas no mais é chuva, vegetação típica da floresta amazônica, né? Com áreas alagadas. E um dado interessante, que seria um dos mais interessantes, Macapá, que foi fundada aí pelos anos 1700, ela foi construída, né, exatamente aí sobre a linha do Equador. Isso aqui é bem interessante, a gente vai ver depois aqui alguns pontos, mas ele está exatamente na linha do Equador. Isso vai acontecer com uma outra grande cidade aqui na América, como a gente só tem basicamente floresta aqui, só lá em Quito mesmo. A gente vai ter alguns marcos um pouco maiores aí da linha do meio do mundo, que o pessoal chama. Vai acontecer aqui em Quito e aqui em Macapá, né? Então é um dado bem interessante. Bom, o estado aí de Amapá, ele tem apenas 16 municípios, tá? Um estado grande, um estado maior que muitos outros estados brasileiros aí, na questão territorial, na sua área, maior que Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Mas tem apenas 16 municípios, são municípios grandes, né? Assim como a gente vê que o município de Macapá não engloba apenas aqui a região urbanística aqui, né? Então tem uma extensão territorial muito grande aqui, que se estende aqui até o oceano. Se está gostando aí do vídeo, se inscreva no canal, isso aí ajuda bastante, principalmente deixe um like, isso vai ajudar bastante o vídeo a chegar a outras pessoas, né? Bom, aqui a região, por volta de 1560, 1580, ela era bastante assediada por franceses, holandeses, ingleses, né? É o contexto aí do Caribe, dos piratas daquela época, onde se extraía ouro, outros produtos, né? Então não poderia ser diferente, dada a sua proximidade, aí tinha muito esse assédio, né? Os portugueses, eles lá por 1730 mais ou menos, eles começaram a ocupar mais essa região aqui, que até então, como o Império grande, né? Então nem tudo consegue ser coberto. Macapá ficou então um pouco para mais depois, tá? 1738, aí Portugal então começou uma colonização maior aqui na região, né? 1758 é dado como o ano de fundação de Macapá, que nessa época então tinha o nome de Vila de São José de Macapá. Os portugueses
como um dos melhores, se não os melhores navegadores dessa época, utilizaram de todos os recursos que eles tinham de navegação e de orientação para fundar então a cidade aqui sobre a linha equatorial, a divisa dos dois hemisférios. A vila então se estabeleceu e logo depois foi constituído aqui um forte de São José de Macapá, que é esse forte que existe até hoje aqui, com esses baluartes, com os bastiões, né? Então ele está bem conservado, a gente vai ver depois em detalhes ali, e isso aqui ajudou então a manter, né, proteger e manter esse território sob o domínio português, afastando assim então os franceses, ingleses, holandeses de tentar fazer uma incursão aqui e tomar essa região. Bom, depois o Brasil virou império, né? E aí com o fim do império, início da república, a região aqui ela praticamente parou no tempo, ela não se desenvolveu mais, então ela ficou bastante para trás, né? A gente teve aí então, lá pelos anos 40, aí, 1940, Getúlio Vargas começou então aí uma política aí de investimentos aí a fim de reativar a economia então dessa região, né? Então iniciou-se uma urbanização maior, que começou a trazer alguma certa estrutura que não tinha aqui, né? Então nessa região. Nesses anos de 1940 também aconteceu o fato que o Amapá ele foi desmembrado aqui do estado de Belém, né? Então foi criado um território nacional. Então depois lá em 1988 foi estabelecido como de fato um estado brasileiro, né? Durante essa época de investimentos, né, nessas duas datas aí, 1940 e 1978, essa urbanização começou a atrair bastante migrantes aqui do Brasil, né? Começaram a migrar então para a cidade. Então ela começou a crescer e aumentar bastante sua população nessa época, né? Então, importante ressaltar essa questão. Bom, falar sobre um pouco da economia aqui do município, da cidade, da capital. Ela tem a sua origem de receita, né? Através do comércio, do turismo, a pesca, não poderia ser diferente, né? Com esse grande rio que tem à disposição aqui. A agricultura e extrativismo, como é normal da região, né? Açaí, castanha do Pará. A mineração, vários recursos nós vamos ter nessa localização. Eles são escoados nessa cidade ao lado, aqui no Porto de Santana, nessa curva aqui do rio. E a indústria, uma indústria que não é muito, podemos dizer assim, não é muito desenvolvida, muito grande, mas é de processamento desses produtos agrícolas que são cultivados aqui, extraídos aqui na região. Os locais aí que a gente vai ter então para ver, né? Vamos olhar primeiro aqui o forte. Lembrando que aqui assim passa então a linha do Equador, né? Nesse sentido aqui, então o forte está no hemisfério norte do planeta. Tem aqui o forte que a gente pode mostrar, né? Existe uma urbanização que foi feita aqui nessa orla, que é bem interessante, né? A gente vê, ó, a gente consegue ver uma extensão bem grande do forte. Os canhões ficavam lá em cima, né? Então eles tinham uma visão muito boa aqui quem chegava pelo rio aqui, né? Barcos os navios não tinham então um acesso fácil porque eles já iam ser recebidos com balas de canhão, né? Aqui dentro a gente vai ter então uma visão interna do forte com esses alojamentos aí, talvez até um paiol de munição, né? Então essa estrutura geral que a gente tem, a gente consegue ver bem, ó. Essas rampas aqui, basicamente para acesso dos canhões, né? Uma reforma, alguma coisa nesse sentido, traz aqui e depois leva para lá para posicionar, para atirar. Então aqui a gente tem alguns canhões, umas canhonetas posicionadas, bem interessante. Bom, eu não vou entrar no mérito de explicar aqui basicamente por que tem esse formato, né? Mas isso aqui é uma evolução dos fortes romanos, que eram mais quadrados, né? Só que quando um inimigo chegava aqui na metade do comprimento, aqui não tinha formas de atingir ele pela lateral, né? Então, esses baluartes, esses bastiões foram criados, foram desenvolvidos ao longo do tempo para poder, sim,
se o inimigo chega até aqui, né, ele poder ser atingido lateralmente. Então isso aqui facilita a vida do defensor. Então aqui a gente tem uma vista da cidade, hoje aí, né, uma cidade que apesar de estar isolada aí do resto do Brasil, ela não tem nada, não tem nenhum tipo de serviço que não tem em outra capital, né, então a vida aqui é uma vida normal, apesar de estar a muitos quilômetros aí de distância de outra concentração urbanística brasileira. Mas é isso aí, ó. Então tinha os dormitórios aí, a gente pode ver que é tudo de época. Claro, tá tendo uma reforma aqui, né? Mas a gente vê aí que são construções da época, né? E bem interessante aí toda a estrutura aí que foi feito para a construção desse forte. Foram 18 anos de construção, tá? De 1764 até 1782. Bom, agora a gente vai ver então a linha do Equador aqui embaixo. Eles chamam de Avenida Equatorial. Então a gente tem toda essa questão, né? A gente está passeando aqui então nesse bairro aqui da cidade. Aí o camarada atravessa aí aqui do churrascão do... Como é que é? Churrascão do Arno aqui. E vai aqui até a assistência técnica ou na barbearia. Ele está atravessando do hemisfério norte para o hemisfério sul do planeta. Vamos ver um pouco mais adiante aqui. Aqui então a gente vai ter os marcos que a gente estava falando, né? Aqui, ó. Então, exatamente aqui é a linha que divide, né? Hemisfério norte aqui à direita, hemisfério sul à esquerda. Vai subir a escada, pode escolher qual hemisfério tu quer subir, né? Aqui é o letreiro do meio do mundo. E a gente vai ter aqui o estádio, né? Esse estádio municipal aqui, estádio estadual, na verdade, ele vai estar exatamente, então, metade no hemisfério sul e a metade no hemisfério norte. Bom, conhecendo um pouco mais da cidade aqui, né? O que a gente vai poder observar? O pessoal caprichou aí na orla. Tem uma orla aí trabalhada. Um pouco mais adiante aqui já começa. Ó. Isso aqui é bom para o turismo, né? E até para o pessoal que mora aqui para poder utilizar bem. Então, chamado aí de Complexo Beira do Rio, é a orla. Aí tem esses quiosques aí, vai ter mais adiante aí alguns restaurantes, né? Uma paisagem bem bonita aí, ó, Rio Amazonas, quase aí chegando no oceano. Aí mais pra frente a gente vai ter o que o pessoal chama de trapiche. Também aí tem restaurante, né? Tem um espaço para passeio aí. Não sei se a gente vai conseguir chegar aqui, mas a gente consegue acessar de um pouquinho mais longe, a gente consegue enxergar. Bom, nessa época aqui estava em obras, mas enfim. Aqui, ó. A gente consegue ver aí como é que é. Para ter uma vista mais bonita aí do rio, né? Até na verdade, essa vista aqui, a gente vai ter uma constatação que não tem água em algumas épocas do ano, tá? Ele tá, às vezes, nessa imagem aqui tem água, né? Mas às vezes a gente não tem água, então questão da maré aí, né? Aí, ó, tava falando, a água sumiu toda, né? Então isso é característico aí da região. Não tem nada de problema aqui, mas é assim mesmo. Aqui mais na parte histórica da cidade a gente vai ter a Igreja Matriz São José de Macapá, uma construção aí colonial bonita, bem conservada. E é aquilo, né, pessoal? Construção aí de alvenaria de tijolo maciço, arcos, uma construção histórica, bonita e bem conservada. Isso aqui é bom. A gente vai ter o Teatro Bacabeiras, que na época estava em reformas, né? Também aqui bem perto da igreja. E aparece como temporariamente fechado, provavelmente por uma reforma aí da fachada, alguma coisa nesse sentido. Não tão longe desses dois aqui, a gente tem também construções históricas aqui, ó, na época colonial ainda. O Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva. Esse sim, bem conservado. O pessoal da administração aí de patrimônio tá de parabéns. É bem típico aquela construção portuguesa, né, da época, as janelas grandes, altas.
É bastante praça, né? A gente vê as quadras, a urbanização bem definida aí, né? Tudo muito próximo aí do forte, ó. Bom, mais adiante vai ter aqui o aeroporto. Aeroporto aí grande, uma pista aí de uns 2 km mais ou menos. E é isso, pessoal. Então é uma cidade aí que ela foi construída aí na época do Império Português. Ela teve uma recessão do crescimento dela, né? Então não chegou a receber aí ferrovias, ela acabou ficando um pouco para trás, né? E teve aí seu crescimento, então, novamente aí, só na época lá da Segunda Guerra Mundial, né? Getúlio Vargas. Dá mais uma olhada final aqui em alguns pontos da cidade, ó, o Estádio Municipal Glicério de Souza. Macapá Shopping. A gente observa aí uma certa verticalização tendo início aí no município, na cidade, na capital, que é comum, né, em outras capitais, mas dado a população é que não chega nem a 500 mil de habitantes, então não se tornou necessário até o momento, mas a gente começa a observar, né, de forma tímida, mas começa a ter aí uma verticalização, né, os edifícios altos aqui no município de Macapá, capital do estado de Amapá. Então é isso, pessoal. Volto a falar, se gostou do vídeo, deixe um like, ajuda bastante, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu!